Isso é maravilhoso quando nós estamos na casa do Senhor. Nesta manhã nós temos aqui um sermão muito importante, que chama-se Não Tema, é o título do nosso sermão de hoje. Mas antes que nós abrimos a palavra de Deus, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós agradecemos pelo saúde que o Senhor deste. Ficamos felizes, ó Deus, porque o Senhor cuidou de nós. Amém. E nós possamos ser cheios do poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não tema, porque eu te rendi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passar pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passar pelo fogo, não te queimarás, e nem as chamas ardentes em ti. Esse é um Deus que nos criaste. Este foi o Deus que nos formaste. Se você lá no livro de Isaías, no capítulo 43, o versículo de 1 a 7, você vai ver o que Deus tenha feito por você. O que Deus tenha feito por mim. Ele diz que não tema, Israel, porque eu te criei, porque eu te formei, porque eu te coloquei por firme dos seus pés. E Deus diz que quando nós passar pelas águas, ela não vai te afogar, porque Ele vai estar contigo. Ele diz que quando você passar pelo fogo, também você não vai queimar, porque Ele vai estar com você. Foi assim que Ele fez. Foi assim que Ele fez com Jonas. Quando Ele lançou Jonas dentro do mar, Ele estava com Jonas. Ele não deixou que Jonas não afogasse nem na água, e nem morresse com medo do peixe. E Deus também fez isso com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando lançaram eles na fornalha, eles queimaram? Eles não queimaram. A Bíblia afirma que acrescentaram, acho que 7 vezes mais a quintura, mas eles não queimaram. Por quê? Porque o Senhor está morto. E esse Senhor ainda está aqui. Deus estava com aqueles 3 homens que se lançaram no fogo. Deus estava com Jonas quando lançou no mar. E Deus vai estar com você também. Não seja teimoso. Nós sabemos que a raça humana é teimosa. Nós sabemos que lutar com o ser humano não é fácil. Nós vimos a dificuldade que passou ali Moisés, que passou ali Arão, que passou ali Josué com aqueles homens, com aquele grupo de pessoas que Deus tirou do lado de Israel, do Egito. Deus tirou aquele povo do Egito com eles e deu uma tarefa para eles muito pesada, porque trabalhar com a raça humana, nós sabemos que não é fácil. É muito agitada, é muita pressão, e nós precisamos de estar tranquilo, porque Deus vai guiar. Aqueles que, a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, a Bíblia diz que eles serão salvos. Mas aquele que não perseverar, fazer o quê, né? Fica pelo caminho. Quando saiu lá do Egito, eram todos que eram para entrar na terra prometida, mas só quem entraram lá foram poucos. Só entraram ali Caleb e quem mais? E Josué. Os que morreram em Cristo ficou na esperança de que um dia vai ressuscitar a vida para entrar numa terra prometida que Deus tem para nós. E aqueles que não perseverou até o fim, morreram e ficaram na estrada e vamos ficar para sempre. Mas será que nós vamos trabalhar dessa forma? Ficar perdido para sempre? Cuidado, não seja teimoso conosco, diz a palavra do Senhor. Porque Deus, Ele tem uma promessa muito mais maravilhosa e especial para cada um de nós. E às vezes nós sejamos teimosos.
Deus vai lá e te arranca lá dentro do pecado, no mundo da perdição. Quando você está perdido, você acha que não tem mais volta, mas precisa estar de braços abertos esperando por você. Deus vai lá e toca em você, e você saia dali, porque Deus diz que não seja teimoso. Quando Ele te tocar, você atende. Espera no Senhor. Ele diz que tu és meu. E quando Ele disse isso, Ele falou na base que Ele vai te dar algo muito mais especial do que você imagina. Na hora que Deus toca em você, que você está lá no meio do pecado, às vezes você fica até nervoso. Eu não vou atender porque não tem mais volta para mim, mas tem. Todo tempo, todo momento é a hora de voltar aos braços de Jesus. Mas o ser humano, ele é pesado. É teimoso. Quanto mais está vendo o perigo, mais quer ficar ali. É ali que está bom. Mas para Deus não é ali que é o bom. O bom para Deus é quando o homem entra nos caminhos dele. Aonde que lá no livro de Isaías tem passagem que diz que os meus caminhos não é os seus caminhos. O caminho de Deus, o homem não quer que seja o caminho dele. Por quê? Porque o homem quer viver livre. O caminho do homem é a é a teimosia. Só quer pender para o lado errado. Mas o caminho de Deus é o caminho santo. A Bíblia afirma que é o caminho santo. A Bíblia diz que ali nem mesmo os loucos errarão, mas o imundo não vai passar por ele. Este é o caminho de Deus. Mas não é dizer para você que é aquelas pessoas que estão loucas, se atirando pedras, pessoas que se arrancam a roupa, saem nu. A Bíblia não fala que somos esses, mas a Bíblia diz que aqueles que somos loucos pela palavra de Deus. Cuidado. Cuidado, porque essa oportunidade, ela pode ter fim. E ai de nós se ela chegar ao fim e nós estiver lá na teimosia. Ainda sendo teimoso com Deus. Quando Deus está tocando em você, você está teimando cada vez mais. O mundo nos oferece coisas boas, maravilhosas, e aí ajuda muito mais a teimosia, a cada vez mais ficar distante de Deus. E Deus criou o homem à sua semelhança. Deus não quer ver um homem caído. Deus não quer ver um homem jogado. Deus não quer ver um homem andando mendigando. Deus quer ver um homem limpo, puro, alegre, saudável e andando nos campos dele. Mas o homem prefere muito mais viver na mendigação, na imundícia, na impureza, do que nos caminhos de Deus. Às vezes achamos difícil que andar nos caminhos de Deus vai impedir muitas das coisas, mas o final é feliz. O final é maravilhoso, porque Deus vai conceder uma vida para a eternidade. Você já viu alguém morrendo alegre? A coisa mais triste que existe, quando o homem recebe um resultado do médico, quando fala que está numa doença terminal e não tem mais volta. O homem chora, o homem se desespera, porque a morte é o quê? A morte não é boa. Se fosse boa, todo mundo queria passar por ela. Mas e por que não anda nos caminhos do Senhor? O Senhor tem algo muito mais melhor a oferecer, que se chama vida eterna. E só recebemos a vida eterna quando nós fazemos o quê? A vontade do Pai. Às vezes deixamos Deus para a etapa final. E é errado. Deus é em primeiro lugar. Deus está te tocando e você diz, não, amanhã eu vou. O ano que vem eu vou trocar, eu vou voltar a minha vida que era antes. Mas o ano que vem não pertence a nós. Amanhã não nos pertence. Não deixe para fazer para Cristo o que você pode fazer agora. Não deixe para amanhã não. Amanhã é tarde. Amanhã é um outro dia.
Você não sabe se você vai viver mais um dia, 2, ou 10 anos, ou 100 anos. O que importa, hoje mesmo você volta aos pés de Jesus. Que hoje mesmo você aceita Ele, como Ele diz, que não seja teimoso. Eu te tirei lá do Egito, eu te tirei, coloquei nos meus caminhos, e você é livre. Olha a bênção que Deus faz conosco. Deus vai lá, te põe jogado, sujo, imundo, impuro, e se transforma numa pessoa limpa, cheirosa, maravilhosa, andando nos caminhos dele. E além disso, tem algo mais importante. Ele oferece uma vida eterna, uma vida para a eternidade. Coisas boas, coisas que você nunca viu, você vai ver se você andar nos caminhos do Senhor. Olha a promessa que Deus tem para cada um de nós. Ele oferece que tem morada para cada um de nós. E essas moradas são bonitas, gostosas e maravilhosas. Agora você já imaginou? Quando nós achamos uma pedrinha desse tamanho que é preciosa, ficamos encantados. Olha que coisa maravilhosa. Deus diz que a casa que tem para nós lá é toda na pedra preciosa. Você já imaginou você morar numa casa que, quando você pensar você chegar na porta, você está vendo a sua imagem lá dentro do brilho das pedras, aonde que as ruas vai ser tudo de ouro, de cristal. Nós temos algo quando nós andamos nos caminhos de Deus. Nós temos um privilégio quando nós aceitamos Cristo como Salvador. Porque tudo bom Ele tem para nos oferecer. Cuidado com a teimosia. Cuidado com as coisas que estão acontecendo. Pode te levar à loucura. Você pode pagar um preço muito caro com a vida que você tem. É como se fosse o mundo das drogas. Quando o homem entra o mundo das drogas, não tem mais volta. Paga com a vida. Mas também não é diferente com os 10 mandamentos. Porque aquele que aceitar Cristo como Salvador e andar nos caminhos dele, vai ter a recompensa boa. Mas aqueles que recusarem andar nos caminhos de Deus também vai pagar o quê? Vai pagar com a vida, porque a Bíblia tem diz que o salário do pecado é a morte. Aquele que pecar e permanecer pecando e não aceitar Cristo, ele vai pagar com a sua própria vida. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia tem um outro lado que diz que o dom gratuito vem de quem? Vem de Deus. Mesmo que você considere que está perdido, que você considere que não tem mais volta, que você se sente caído, que você não tem força, mas ainda tem uma oportunidade. Aceite Jesus como Salvador. Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. E Deus muda a vida de cada um de nós. Mas só depende disso. Não seja teimoso. Vai lá no próprio Isaías, que nós começamos, no capítulo 43, no versículo 10 a 12, para você ver o que lá diz. O que Deus fala para você? O que Deus tem mais momento na vida sua? Que privilégio você vai ter quando você anda nos caminhos do Senhor? 43, no versículo 10 e até o 12. Lê para nós, a gente pode ler. Enquanto pode ler. Vós sois as minhas famílias, diz o Senhor. Em meu servo, a quem me escolhi, para que os sábios me creis, e me digais que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus menino se formou, e depois de mim, menino haverá. Eu sou o Senhor, e fará de mim não há salvação. Fora de mim a salvação. Eu administrei a salvação, realizei e a fiz. Ouvi, Deus estranho, não ouve entre vós, pois vos sois as minhas testemunhas.
Salvador. É Ele. E não há substituto para Ele, porque Ele é em primeiro lugar. E esse primeiro lugar é na minha vida. Faz sentido na vida de você, na vida de cada um que estamos aqui hoje. Aqueles que entregam as suas vidas nas mãos de Jesus, porque Ele diz que vocês são minhas testemunhas, porque eu criei para mim. Entendeu? Diante dele não tem outro Deus, não tem outro Salvador. E às vezes nós colocamos isso na cabeça. Às vezes deixando as loucuras do mundo invadir as nossas mentes, deixando algo material invadir a nossa mente, substituindo Deus, deixando que os poderes material se transformam a sua vida. E Deus em primeiro lugar. Deus para transformar a nossa vida. Deus para nos guiar e Deus para nos proteger. Por muitas das vezes tem pessoas, quando você fala de Deus para ele, pergunta quem é esse homem. Onde ele está? Aonde ele mora? Nunca vi. Me mostre ele. Mas isso é para aqueles que vivem na teimosia, na loucura. Tem um grande cidadão ali na cidade, bom de condição financeira, e um dia o próprio funcionário dele olhou para ele e falou assim: quem já foi você para estar na situação que você está hoje? Isso é o poder de Deus. Ele disse: quem é esse homem? Deixasse eu não ir trabalhar não, que eu tinha. Se você me mostrar ele, eu vou acreditar nele. Amados, não podemos ser assim. Deixar que o dinheiro fala mais alto. Deixar que as obras materiais venham substituir a voz de Deus no seu coração. Você já imaginou? Tudo que tem, pertencemos a quem? Deus. E como eu vou olhar nos olhos de alguém e perguntar, falar para ele assim: Deus, deixasse eu não ir trabalhar não, que eu tinha. Mas e a vida que ele tem está nas mãos de quem? Está no controle de quem? Está no controle de Deus. Não seja teimoso. Não seja corrupto diante de Deus. Muitas pessoas ainda trabalham dessa forma, acreditando que não existe Deus. Existe poder material. Mas quando pensamos nisso, estamos se construindo a própria morte. Não estou aqui para condenar aquele que não crê em Deus, mas estou para dizer que se permanecer duros, vamos perder o direito de entrar na morada que Deus preparou para cada um de nós. Mas o próprio Deus já sabia de que tudo isso ia acontecer. Lá em Jeremias tem um trecho que diz: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci e te dei por profeta. Antes que Deus formasse o homem, ele já conhecia. Já imaginou que tamanho poder tem Deus? Antes que formasse a mim no ventre da minha mãe, ele já sabia quem era eu. Ele já sabia por onde eu ia passar. Ele já sabia se eu ia ficar do lado certo ou do lado errado. Mas aquele que vai para o lado certo, ele diz que te dei o profeta. E profeta é aquele que profetiza o nome de Deus. Profeta é aquele que fala de Deus. É aquele que ama Deus, é aquele que anda no caminho do Senhor. E nesta manhã nós precisamos de ter isso na nossa vida. Uma vida transformada, andando no caminho do Senhor e fazendo a vontade dele. E fazendo o que ele mandou. Quando ele disse que te dei por profeta, porque ele ia mandar você. E às vezes nós recusamos. Como no passado que Jonas recusou.
a própria palavra de Deus. Só que quando Deus quer, não adianta você falar que não quer e que você não vai. Porque Deus faz com que você vai sim. Deus transforma a sua mente e você tem que ir, porque Deus escolheu para você. Não adianta falar que você é pesado, que você não sabe falar, que você tem dificuldade tamanha, porque quem coloca as palavras na tua boca é Deus. Não adianta, tudo isso Moisés falou para Deus, só que Deus não desistiu dele, porque o homem era ele. O profeta escolhido de Deus era ele, e pode ser você. Aquele foi o Moisés do passado, e você possa ser o Moisés de hoje. Aquele foi Arão no passado, mas tem que ter o Arão de hoje. Teve o Josué do passado? Teve, mas tem que ter o Josué de hoje. Precisamos de ser homem valente, homem corajoso, homem que vai chamar o pecado pelo nome. E estes homens estão onde? Estamos aqui no meio de nós. Basta crer e se entregar nas mãos de Deus. Que Deus tenha tudo para lapidar você. Deus não chamou homens aqui já preparados, mas Ele chamou o homem que ele ia fazer o quê? Ele ia preparar. Foi assim que Ele fez no passado. E é assim que Ele faz hoje. Pessoas que nunca abriram a Bíblia. Pessoas que nunca falaram de Deus. Pessoas que nunca aceitaram o nome de Deus como um Salvador. E Deus vai trabalhar na vida dele e vai transformar. Imagine você, que já conhece. Você que já anda nos caminhos de Deus. Tenha tudo para fazer aquilo que Deus mandar. E não seja teimoso. E não recuse. Algo melhor que isso para te dar. Quando você seja obediente e entregue a vida nas mãos dele. Que nós possamos ser aqui hoje, cheio do poder do Espírito de Deus, com as bênçãos do Pai Eterno, para que nós possamos andar no caminho da verdade. Andar nas pegadas que Cristo andou. Nós enfrentamos dificuldade, mas não vamos morrer por isso. Nós vamos enfrentar barreiras difíceis e nós vamos vencer. Porque quando nós fazemos isso, nós não fazemos por nós, mas fazemos por Cristo. Porque nos momentos difíceis nós passamos no braço dele. E Ele tem tudo para nos proteger e livrar-nos do mal. O nosso intuito nesta manhã é de servir a Cristo e ser melhor do que nós chegamos. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos permanecer sentados e vamos ouvir uma música pela irmã Esther.